também escritos pelo poeta e escritor José Pires Ramiro Monteiro, ratificam o sentimento que todos nós experimentamos nesse momento: a felicidade de estarmos aqui reunidos pela última vez para esta homenagem à nossa querida Brigada Militar e festejar os 50 anos de nossa formatura. Aqui, há 53 anos atrás, no esplendor da nossa juventude e cheio de sonhos, passamos a fazer parte dessa corporação histórica e digna, orgulho de nossa gente e do nosso Estado, cujas tradições de lutas e glórias engrandecem o seu passado e vem temperando as suas sucessivas gerações de homens e mulheres. Como todo recruta, nem fazíamos ideia da sua grandeza, mas isto nos foi revelado já no primeiro ano de serviço, mais precisamente em agosto de 61, quando, unidos e coesos, cavamos trincheiras em defesa da legalidade. Bem cedo, tivemos o nosso batismo de fogo, que nos deu uma amostra de quão difícil, árdua e honrosa seria a nossa trajetória. Ao longo do curso, fomos recebendo toda a carga de instrução profissional e moral que faria de cada um de nós um oficial com os deveres e as responsabilidades dos combatentes, responsáveis pela honra e integridade da pátria e do nosso Rio Grande, ao qual juramos defender com o sacrifício da própria vida. Ainda é possível lembrar a primeira marcha a pé, os exercícios e as manobras de gregas e guerrilhas no Labido, o piolho de cobra na barraca, o café na tampa da marmita, a chuva forte, o barro, a lama, o calor e o aconchego da manta de lã veola, o fuzil de bandoleira, o medo e a ansiedade nas trincheiras de agosto de 61 e março de 64. Mas que bom lembrar também das verões dançantes e dos tetos de aço nos bailes de debutantes, responsáveis por amores eternos ou mesmo temporários. Foi o esplendor de uma época em que o sonho e a realidade ocupavam o mesmo espaço. O mesmo espaço. Vividos aqui, neste tempo de fé, ciência, valor e disciplina, que forjaram em nós o saber e a eterna lealdade à nossa querida corporação. Mesmo sem fechar os olhos, podemos ver a tropa em forma, ouvir sons, vozes de comando impregnadas com o sobrenatural de todos os milhares de combatentes que por aqui passaram e entraram para a história. Poderíamos dizer ainda tantas coisas, citar fatos, relembrar momentos felizes ou difíceis, a ponto de muitos de nós as lágrimas quererem aflorar os nossos olhos. Mas vamos parar por aqui, antes que a emoção nos sufoque. Depois daquele 18 de novembro de 64, a missão nos levou por todos os caminhos desta brigada magnífica e grande, e nos deu a suprema alegria de termos vivido com a dignidade daqueles que lutaram e contribuíram para o seu engrandecimento como instituição, vendo-a transformar-se dia a dia, da Brigada Guerreira de Maçô e Aparício Borges, na Brigada do Policiamento e da Força de André Lago Pares, patrono do Batalhão de Operações Especiais, cada vez mais envolvida e dedicada à nossa comunidade. O tempo passou, a brigada é outra, mais moderna, mais tecnológica, mas mesmo assim estamos muito à vontade aqui, unidos pelo fraterno sentimento de camaradagem, ao lado de ilustres companheiros e irmãos de farda da ativa, que se dedicam a continuar as batalhas desta guerra sem fim ao crime e aos criminosos.
Com alegria, vemos companheiros da reserva, oficiais de praças, ex-comandantes e instrutores, homens que, como nós, doaram as suas existências pela nobre causa da Brigada Militar em defesa da sociedade. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus por estarmos aqui, festejando essa data. Agradecer a Brigada, que foi sempre e será para sempre a musa inspiradora de todas as nossas atitudes, dentro e fora da caserna. Aos nossos antepassados e contemporâneos, superiores, pares e subordinados, que nos serviram de exemplo. Aos nossos comandantes e instrutores aqui presentes, em especial ao nosso eterno comandante-geral e patrono, Coronel Otávio Frota, pelo seu exemplo de amor, coragem e lealdade para com a Brigada Militar e os seus comandados. Às nossas mulheres, aos nossos filhos, pela compreensão e o apoio tão necessários na nossa trajetória funcional. Vamos lembrar, com saudade, dos 11 colegas que já partiram desse mundo. Antônio Tadeu Monteiro Dourado, Antônio Tadeu da Silva Campomar, Carlos Garni Pérez de Barcelos, Jaci Clóvis Schenhofer, Jorge Luiz Rodrigues, Marco Aurélio Pinheiro Guimarães, Modualdo Guedes Menezes, Pedro Marcos dos Santos Cruz, Raul Paulo Bortolucci Trevisan, Sérgio Luiz Gomes Moreira e o Pirajara Vieira Dutra, criador do nosso estandarte. Transferidos que foram para o quartel-general do Supremo Criador do Universo, mas que certamente participam desse momento do alto do infinito. Por último, vamos agradecer ao comando da Brigada, a PM5, na pessoa da Tenente Berenice, aqui presente, ao senhor diretor de ensino, que não pôde estar presente, Coronel Teixeira, ao senhor Tenente Coronel Osmar, comandante da academia, a seus oficiais e cadetes, que incentivaram e tornaram possível essa cerimônia. A banda de música, nossa querida banda de música da Ajudância Geral, com o seu mestre Zonir, nosso homenageado em 2008. As entidades ligadas à Brigada Militar, a IBCM, ao Montepio, a Associação dos Oficiais, ao Clube Farrapos e a Secrete Mil, pelo apoio que nos facilitou a realização dessa cerimônia. Aos camaradas da Turma 65, em especial ao Coronel Álvaro Raul Cruz Pereira, comandante da Legião, e José Reinaldo Barbosa, narrador dessa cerimônia, por ter assim a ideia de, no próximo ano, comemorar o cinquentenário da sua turma numa cerimônia como essa, e assim sucessivamente, para manter viva a tradição militar da formação dos nossos oficiais. Antes de encerrar, queremos reafirmar o nosso apoio e a nossa confiança aos destinos de nossa força. Temos a certeza e a convicção de que um novo tempo se avizinha e que nossos oficiais, os verdadeiros e legítimos líderes da nossa sagrada instituição, especialmente os mais jovens, saberão conduzi-la com amor e competência. Por fim, permitam que eu faça mais uma vez o brado de gratidão, respeito e lealdade à nossa eterna musa. Glória à Brigada Militar. Muito obrigado. Até o Coronel Bento se recuperar. Registrados o reconhecimento, a gratidão para com a PM e todos os instrutores e professores do CFO de 1961 a 1964.
responsáveis pela formação da turma. Os demais componentes entregarão uma réplica aos ex-professores e instrutores aqui presentes. Uma sugestão de pegar essa primeira réplica ao instrutor mais antigo, aqui presente, pegar o Fernando Farias da Roça. Meus agradecimentos aos queridos alunos, ex-alunos e atual dentro de nós. Convoco a vocês que continuem amando a nossa curiosa, obrigada amizade, muito amor e carinho. Ela merece o nosso show. E a todos eu deixo aquela expressão, meus ex-alunos, trabalha, moço! Convido o professor de português, Coronel Pérez Truc, para receber a sua réplica do troféu da academia. Convido o Coronel Lauro Prestes Neto, como cadete do 4º ano do CFO. Foram um dos nossos primeiros instrutores do navio e receberão também a nossa homenagem. Estava presente, se ainda estiver, por favor, Coronel Palmer.
que não foi nominado ainda, oficial de 61, por favor. Não. Obrigado, senhor. Obrigado eternamente por terem sido os nossos primeiros mestres. Eu, por oportuno, vou transmitir aqui um telefonema que recebi de um homem decisivo na nossa formação militar, Coronel Antônio Cláudio Barcelos de Abreu. Ele há pouco me ligou, estava saindo de casa para vir a essa cerimônia, porque era um dos homenageados também. O homem que foi instrutor de ordem de Lidamento e nos botou, nos tem, como se diz, usando a gíria de hoje, militarmente falando. Esse homem me telefonou dizendo que não viria mais à cerimônia, porque não chegaria no horário. Por isso, ele voltou para casa e fez questão de me ligar. Pedro, a vida inteira eu preguei que o militar tem que ser pontual. Eu não vou chegar atrasado na tua cerimônia. Fica o registro desse telefonema do Coronel Abreu. Dando prosseguimento a essa nossa solenidade, começo do ano de 2000, pelo poeta e escritor da Brigada Militar, Coronel Pedro Ramires Monteiro. É apresentado pela primeira vez em cerimônia memorável do dia 17 de novembro daquele ano, juntamente com a introdução do estandarte da turma e na presença, pela última vez, do seu patrono, Coronel Otávio Frota. A canção se baseou no resumo histórico elaborado pelo Coronel Bento. Com os senhores, nós vamos então ouvir a palavra, a interpretação do Coronel Ribeiro. Alô? Estão me ouvindo? Ótimo. Esse aqui não está funcionando. Olha aqui. Não está funcionando. Olha. Nosso ideal menino amadureceu, forjado na amplidão das bananeiras. Sem ele, eterna caserna, és abrigo de amigos da Brigada Guerreira. Sem ele, eterna caserna, és abrigo de amigos da Brigada Guerreira. Fomos cadetes na legalidade e na revolução de 31 de março, a fibra estandarte tremula em toda parte. Para nós a continência é um abraço. A fibra estandarte tremula em toda parte. Para nós a continência é um abraço. Brigada amada, sempre perfilados, corações fardados, somos teu retrato. Brigada amada, unidos vibrantes, somos aspirantes de 64. Agora, como outrora, a emoção voltou, cantando esta canção de nostalgia. A vida acorda e transborda de saudade e verdade todos os nossos dias. A vida acorda e transborda de saudade e verdade todos os nossos dias. Mesmo reserva na atualidade, sempre de prontidão, atentos à chamada, a nossa consciência transpira a essência de servir a sociedade e a brigada.
amigos, colegas, familiares aqui presentes, a ideia da turma de 64, sempre pioneira nesta parte de solenidade através do Coronel Bento, idealizou uma cerimônia que dá muita alegria a todos e seguir aos anos, porque estaremos agora constantemente as turmas completando o cinquentenário, e é uma data marcante. E para tanto, nós convidamos a turma de 64, que irá entregar, transmitir o pavilhão nacional, o estandarte da brigada, da academia, aos componentes da turma de 1965, que aqui estarão no ano que vem, comemorando seu cinquentenário. Convidamos o pessoal, a turma de 65, Coronel Luiz Carlos, Coronel Eugênio, Coronel Alquimar, Coronel Oswaldo e o Coronel José Roberto Rodrigues. Os demais componentes da turma de 65, por favor. Passem. Mamedes. O senhor comandante da Academia de Polícia Militar, Tenente Coronel Antônio comandante da Academia, vamos entrega o estandarte da Academia ao Coronel Alquimar Severo Dornetti, para que no próximo ano abençoe divinamente o cinquentenário desta honrada turma. Dando prosseguimento a esta cerimônia, ouviremos a seguir a palavra do Coronel Álvaro Raul Cruz Ferreira, comandante da Legião Altiva. Excelentíssimo senhor comandante-geral, Coronel Silanos, ilustríssimo senhor subcomandante-geral, Coronel Alfeu, ilustríssimo senhor Coronel Jerônimo Carlos Santos Braga, ex-comandante-geral da Brigada Militar, ilustríssimo senhor Coronel Daniel Leonel, chefe do Estado-Maior da Brigada Militar, ilustríssimo senhor
Coronel Paulo Roberto Duarte, do Comando Militar do Sul, do Centro-Sul, e o ilustríssimo senhor Tenente Coronel Antônio Osmar da Silva, muito digno comandante da Academia de Polícia Militar. Esta é uma semana de júbilo para o Rio Grande do Sul, porque na vanguarda das instituições que movem esse Estado está a nossa Brigada Militar, que nesta semana completará 177 anos de existência, cujo escopo primordial e permanente é o da manutenção da lei e da ordem para o desenvolvimento harmônico dos segmentos que congregam e estão representados na estrela alfa do Triângulo Austral, que ornamenta e compõe o símbolo maior da nossa pátria, a bandeira do Brasil. Sabemos da trajetória histórica da nossa corporação no cenário nacional nestes 177 anos de profícua existência e desenvolvimento operacional. E a nossa geração, no terceiro quadrante do século XX, ouve-se com intensa e decisiva participação nesses desígnios históricos em que a sociedade brasileira e gaúcha necessitou de adaptações da sua corporação, que sempre se constituiu na primeira linha de defesa de todas as suas aspirações sociais e políticas. O importante neste processo de reestruturação e adaptação é que os nossos professores, mestres e instrutores souberam motivar e inocular no coração da juventude brigadiana, nos seus quadros de tropa, o ardor cívico da lealdade, do compromisso para com a nação, o Estado e a sociedade, colocando a honra, a dignidade e o dever funcional acima de tudo. Temos consciência de que houve tentativas para atingir o cerne da instituição, na transformação do ensino e finalidade desta vetusta casa, na descorporificação do Colégio Tiradentes, casa de ensino médio, qualificada e exemplar na formação e encaminhamento de jovens conscientes e disciplinados para as universidades, academias militares e de polícia militar. Futuros líderes a atuar na sociedade brasileira e gaúcha. Nós reagimos às tentativas de transferência do quartel do Comando Geral do seu prédio histórico e da desapropriação dos próprios da Brigada Militar. Nós assistimos e reagimos às investidas contra a Justiça Militar do Estado com proposições da sua extinção. Todavia, o amor à corporação retumbou
e falou mais alto. A Legião Altiva, junto com a oficialidade ativa presente, soube aferrar-se às raízes históricas da corporação. Esta é e será a Brigada Militar do Coronel Massot, do Coronel Aparício Borges, do Coronel Otávio Frota e tantos outros ícones a compor a heráldica do nosso brasão, o qual temos o dever de aumentar o seu patrimônio moral, intelectual, histórico e material, entregando-o conservado e qualificado às gerações futuras. Quanta alegria e reconhecimento me invade a alma ao pousar meus olhos no semblante dos meus professores, mestres e instrutores, que prestigiam este ato cívico. Um nostálgico sentimento me invade a alma ao fitar nos olhos dos meus companheiros de turma e contemporâneos do curso. Porque aqui compartilhamos os melhores momentos das nossas vidas. Aqui fomos formados para a vida e assim desempenhamos com orgulho e dignidade a nossa profissão de polícia militar. Ao nos vermos perfilados nesta e em outras formaturas, temos a certeza de que os 20 anos ou mais que nos separam do serviço ativo não arrefeceu nos nossos corações o elan, o entusiasmo, a vibração e o amor à nossa instituição. Somos o mesmo cadete, o mesmo aspirante a oficial de 1961, 62, 63, 64, 65. Embora com a fisionomia mais desgastada pelo tempo e, quiçá, frustrações. Continuamos com o militar perfeccionista Bento Matusalém de Vasconcelos, o mesmo Fuentes de Guerra, o mesmo altaneiro e vibrador Sobó, o mesmo Tigrão. Hoje, porém, cada um exercendo atividades distintas, e nós dirigindo a Legião Altiva da Brigada Militar, a qual recebi das mãos do honrado Coronel Jerônimo Carlos Santos Braga, ex-comandante-geral da corporação, no ano em que ela comemorava o seu SESC centenário. O legionário Coronel Jerônimo continua a doar-se à corporação, com relevantes projetos em execução, objetivando o resgate do patrimônio histórico e cultural da Brigada Militar, contando sempre com o apoio decisivo e inconteste do Comando Geral da Brigada Militar. Declino aos senhores alguns desses trabalhos em que os legionários acham-se engajados sob a coordenação do Coronel Jerônimo. A remodelação
da centenária linha de tiro da Brigada, hoje tombada como patrimônio histórico do Estado. Projeto elaborado por acadêmicos da arquitetura e engenharia da Pontifícia Universidade Católica. A construção da capela mortuária no hospital da Brigada Militar. O projeto de acessibilidade ao Museu da Corporação, junto ao quartel-general, integrando-o ao Centro Histórico de Porto Alegre. A recuperação da lancha Petrasi, resgatando-a ao acervo histórico da corporação. O lançamento do livro História da Brigada Militar, de autoria do legionário Coronel Moacir de Almeida Simões, e as memórias do Coronel Orides Morado Aves, quando no combate ao Abigeá, no Interlândia Gaúcho. Edições essas que serão lançadas no dia 19 de novembro do corrente e cuja impressão contou com o apoio da Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica. Hoje, 12 de novembro, dia consagrado ao policial militar inativo da Brigada Militar. A Legião Altiva, junto com a PL5, participa com júbilo da semana de festejos dos 177 anos de criação da corporação, que se tornou a força da comunidade. Este ato cívico contempla também o jubileu de ouro da turma de aspirantes de 1964. Hoje, todos legionários. Turma esta, cujas formaturas, encontros de turmas, são tão bem planejados, conduzidos e executados pelo dinâmico e íntimo Coronel Bento Matusalém de Vasconcelos, ex-comandante desta Academia de Polícia Militar, a formadora de líderes. Nós, legionários, estamos a cumprir o desiderato que repousa na busca e manutenção de atividades que contribuam para a preservação dos valores éticos, morais e humanitários, sempre cultuados e perseguidos pela nossa Brigada Militar. Neste sadio esforço, nesta constante procura de objetivos, temos a certeza de que construímos a reserva moral dos valores cultuados na vida profissional de polícia militar. Sentimos o orgulho de sermos brigadianos, com a vontade de manter e repassar às gerações futuras a ideia de que todos nós, na condição de reserva ou reforma, constituímos uma valorosa reserva da Brigada Militar, guardiões da chama votiva que nos traz o coração permanentemente inflamado pelos valores
das nossas tradições e prontos a corresponder a qualquer chamada, convocação ou solicitação do excelentíssimo senhor comandante-geral da Brigada Militar, instituição que ingressamos ainda em bermes e dedicamos toda a nossa vida. A nossa Brigada Militar, proteção de vida e vida longa. E a nós, legionários, resta-nos como ovelha no posto avançado de combate, no maciço São Pedro ou na estrada da Tiririca, estarmos alertas, vigilantes e atentos. Obrigado. Gostaríamos de fazer uma breve menção a 35. Entre tantas menções, foi o subcomandante do 11º BPM, comandante do 2º Grupamento de Incêndio, comandante do 4º BPM, comandante da SFEX, comandante do CPA-1 e comandante desta Academia de Polícia Militar. E é o atual comandante da Legião Altiva, assumindo o comando em maio deste ano. Neste momento, nós queremos fazer a entrega de diplomas de participação aos oficiais e praças que estiveram presentes no desfile militar do dia 20 de setembro. À medida que nós formos chamando, Coronel Jerônimo Carlos dos Santos Braga, Coronel Bento Matusalém de Vasconcelos, Coronel Álvaro Raul Cruz Ferreira, Capitão reformado Enio Rodrigues de Campos, Primeiro Tenente reformado Flávio Rubens Dornelles, Primeiro Tenente reformado Adão Lázaro Cruz de Souza, Primeiro Tenente reformado Adejarde dos Santos Alves, Primeiro Tenente reformado Antônio Carlos Lopes Correia, Primeiro Tenente reformado Flávio da Cunha, Primeiro Tenente reformado Luiz Carlos Bandeira, Subtenente reformado Hélio Souza Brunes, Primeiro Sargento reformado Jorge Alveu Nunes, Primeiro Sargento reformado Celso Andrade da Silva,
Vira de frente. Fica de frente. Isso. Estes poucos e bravos brigadianos entraram em forma no dia 20 de setembro para desfilar o seu orgulho, a sua vaidade e o seu espírito militar, merecendo o reconhecimento e o aplauso de toda a corporação, especialmente da Legião Altiva. Amigos, nós teremos agora a grande honra de ouvirmos o excelentíssimo senhor Comandante-Geral da Brigada, Coronel Silanos. Bom dia, senhoras e senhores. Queria cumprimentar nosso chefe de Estado-Maior, nosso subcomandante-geral. Ainda estamos nos adaptando, né, Freitas? O Coronel Freitas, nosso chefe de Estado-Maior, Coronel Leonel. Em nome desses dois oficiais, cumprimentar todos os oficiais e praças da ativa da Brigada Militar. Cumprimentar o Coronel Alva, comandante da Legião Altiva. Em seu nome, cumprimentar todos os integrantes da Brigada Militar da nossa reserva. Cumprimentar o professor Pérez. E em seu nome quero cumprimentar todas as demais pessoas que aqui se fazem presente nesse evento. Eu gostaria de ter o dom da palavra ou da escrita, professor Pérez. E pelo que eu vejo, a sua turma de 64 prestou bastante atenção nas suas aulas, pelas belas palavras que o Coronel Bento nos transmitiu naquele momento. O meu professor de português na academia era o Coronel Biscubi, e eu acho que eu não prestei muita atenção nas aulas dele, até porque bicho, no início da carreira na academia, está sempre cansado e com sono. Nós estamos aqui, e eu estou com muita satisfação, como comandante-geral da Brigada Militar, nesse grande evento. E para demonstrar a importância desse evento, todo o comando da instituição está aqui. O Coronel Freitas e o Coronel Leonel, para demonstrar a todos os senhores e as senhoras o respeito e o carinho que nós temos por todos os integrantes da nossa reserva. Nós estamos aqui no momento de lembranças e de recordações. Antes de começar o evento, estava conversando com o Coronel Cortes, me lembrando da época de aspirante, segundo tenente do 1º Batalhão, onde eu participava de todos os desfiles a comando do então Capitão Cortes. E eu vou me dar o luxo de me lembrar, na década de 70, quando eu era jovem e ia com meu pai até um galpão de CTG que tinha ali junto ao Hipódromo do Cristal. E se não me falha a memória, aquilo ali pertencia ao Clube Farrapo, se eu não estiver enganado. E lá, o pessoal da reserva, em especial o grupo de metralhadoras que deu origem ao 5º BPM, e esse grupo lutou na Batalha de Buri, e eu tenho a honra de ter um pai que participou dessa batalha. Meu pai era na praça da Brigada Militar, era um jovem e participou dessa luta. Então eu tenho um orgulho muito grande. Também quero me lembrar do tempo que eu morava, também na década de 70, lá no Antônio de Carvalho, na Vila IP1, na Via 15, quando nós esperávamos, ansiosos, a chegada do caminhão da subsistência. Vinha trazendo o rancho que era feito nos mercados da Brigada. Então eu tenho muito orgulho e muita satisfação de ter crescido no meio brigadiano
e ter me alimentado do feijão da Brigada Militar. No nosso brasão, na heráldica do nosso brasão, nós temos 5 barras de ouro, que representam os 5 grandes oficiais da nossa instituição: Coronel Claudino, General Canabarro, Coronel Emílio Afonso Massot, Coronel Aparício Borges, Coronel Pilar, e temos também 10 estrelas que representam as mais importantes batalhas que a nossa instituição participou. Eu estive recentemente em Santa Maria, no aniversário do 1º Regimento de Polícia Montada, do qual o Coronel Pilar é patrono, e lá eu disse para as pessoas que se encontravam: a nossa instituição, ela foi forjada nas trincheiras, nas guerras, sentindo o cheiro da pólvora, e assim nós construímos, os que nos antecederam construíram a nossa instituição, e fomos evoluindo. Mas dessa evolução nós continuamos até os dias de hoje numa guerra um pouco diferente, uma guerra mais moderna, que naquela guerra do passado nós identificamos o nosso inimigo, e hoje, na nossa guerra mais moderna, nós não sabemos muitas vezes quem é o nosso inimigo. E eu sempre digo, principalmente aos mais novos, que nós temos uma missão muito importante e uma responsabilidade maior ainda, que é manter a nossa instituição sempre altiva. E temos um compromisso muito grande com todos os senhores que deram exemplo e que construíram a nossa instituição. Como foi bem dito aqui, eu estava olhando a foto naquele quadro que foi entregue ao comandante da academia, onde a gente observa o rosto dos jovens oficiais, todos jovens, cabelos pretos, e hoje eu olho o rosto dos senhores, muitos com cabelo branco, a pele já mostrando a idade, mas eu tenho certeza que os senhores têm um orgulho muito grande e uma satisfação de cada cabelo branco que os senhores têm, ou de cada cabelo, de cada fio de cabelo que os senhores perderam, e de cada ruga que os senhores trazem no rosto, porque tudo isso foi fruto do amor, do empenho e da dedicação que os senhores tiveram com a nossa instituição Brigada Militar. Eu, quando assumi o comando da academia, quando então o falecido Coronel Alves assumiu o comando da instituição, ele me designou para comandar a academia. Tive um breve período na academia, 6 meses, um comando quase que relâmpago, mas eu digo a todos os senhores e as senhoras que eu tenho muito orgulho de ter comandado, embora por 6 meses, a academia. E eu dizia na época, e digo até hoje, para todos os recrutas que entram, quando eu tenho oportunidade. Fiz isso lá no Comando do Policiamento Metropolitano, quando recebi vários recrutas para formar naquele comando. E disse isso também para os cadetes aqui na academia, os da minha época, quando eu estava no comando, e os novos que ingressaram.